Salve, salve pessoal, Rodrigo César do MMA Direto, trazendo para vocês aqui o resultado do UFC Paris Imavov vs Borralho. Mas antes eu já vou pedir de cara, deixa o like, compartilha o vídeo, deixa um comentáriozinho para fortalecer o trampo e vamos aos resultados. Vamos lá, primeira luta da noite, peso palha feminino entre Irlanda e Estados Unidos. A irlandesa Shauna Byron perdeu para a americana Shan Hughes por submissão no segundo round. Primeira luta da noite, vitória da americana. Segunda luta da noite, peso médio, luta entre o sueco Anders Gustafsson versus o russo Rinat Sopinha de Letra. Quem souber falar esse nome aí, por favor, pronuncia para mim. O russo venceu, o Rinat venceu por nocaute já no primeiro round, cara. Com 1 minuto de luta ali, entrou a mão, nocaute, vitória do russo ali. Terceira luta da noite, Estados Unidos versus Polônia. Brett Tavares dos Estados Unidos perdeu. O polonês nocauteou com 1 minuto e 43 segundos do terceiro round. Dominou e nocauteou, vitória da Polônia. Quarta luta da noite, Inglaterra versus Estados Unidos. O inglês Sam Patterson venceu Trey Walters dos Estados Unidos por nocaute no primeiro tempo. Já aniquilou ali nocaute aos 3 minutos, vitória do inglês Sam Patterson. Quinta luta da noite pelos leves, estreia dos brasileiros ali, ó, estreia do Cauê Fernandes, né, contra o inglês Harry Hedrick. E ele venceu por nocaute, nocauteou no primeiro round, 3 minutos e 21 segundos, estava dominando, tinha aplicado já muito mais golpes, estava dominando bem a luta e aplicou o nocaute. O Brasil estreou com o pé direito. Sexta luta da noite pelo peso pesado, polonês Marcin Tybura contra o croata Ante Delija. Vitória do croata, nocaute no primeiro tempo. Já aniquilou a luta ali aos 2 minutos, vencendo por nocaute. Sétima luta da noite pelo meio pesado. Atleta da casa, Omar Sy, venceu o Brandon Ribeiro, nosso brasileiro. Infelizmente, já no primeiro round ali, faltando 20 segundos para acabar, bem no finalzinho, o Omar caiu nas costas do Brandon Ribeiro ali, e aí aplicou um ground and pound. O Brandon Ribeiro fechou ali de costas ali, tomando muita pancada e não esboçou reação. O juiz teve que interromper. A França estreando com o pé direito. Primeira luta do card principal, França versus Polônia. O atleta da casa William Gomes da França lutou ali contra o Robert Buchala, polonês. Essa luta foi até o final. Essa aí foi 3 rounds, mas decisão unânime pro William Gomes. O atleta da casa venceu. Segundo atleta da França, segunda vitória. Segunda luta do card principal pelos meio médio, Irlanda versus França. Axel Sola, atleta francês, venceu Rhys McKee da Irlanda. Mais um nocaute, cara. Foram muitos nocautes nessa noite no UFC Paris. Esse ocorreu aos 2 minutos do terceiro round. Terceira vitória em 3 lutas para a França no UFC Paris. Vamos lá. Terceira luta do card principal, Bélgica versus País de Gales. O atleta da Bélgica ali, Bolad Oki, enfrentou o Watson Jones do País de Gales e o Watson Jones venceu mais um nocaute. Esse aos 3 minutos e 18 do segundo round. Muitos nocautes nesse UFC Paris. Poucas lutas que chegaram até o final. Quarta luta da noite pelo meio pesado. O atleta da Lituânia, Modestas Bakauskas, venceu Paul Craig, escocês Paul Craig, nosso conhecido aí, Paul Craig. E essa luta não faltava 1 segundo, não. Essa luta foi no suar do gongo do primeiro round. Modestas venceu, nocauteou o Paul Craig. Eles estavam no ground and pound. O Paul Craig deu um vacilo ali, achou que a luta já tinha acabado. Acho que ele deu uma desligada, assim, um momento de desatenção. O Modestas, ground and pound, aceitou um golpe muito forte e o Paul Craig acusou na hora. O juiz percebeu, não deixou ele voltar para a luta, interrompeu ali, deu como nocaute. O Paul Craig, que com as 2 lutas com o Rodolfo Bellator, que foram colocadas como no contest, e as lutas anteriores e com essa luta agora, são 6 lutas sem vitória, 4 derrotas e 2 no contest. Tá com a corda no pescoço. Quinta luta, com o main event pelos leves, nosso brasileiro Maurício Huff enfrentou o atleta da casa Benoit Saint-Denis. Bom, todo mundo fala que o Maurício Huff é o cara que mais defende quedas na Fight Net, que ele é muito bom em defender quedas. Bom, a estratégia do Benoit Saint-Denis foi abafar, clinchar, segurar, levar para a grade, derrubar e tentar buscar alguma finalização ground and pound.
Dito isso, todo mundo, assim, basta a ampla maioria, tinha no Huff esperança de uma vitória ali, colocava o Huff como favorito. Bom, é um strike, é um trocador, assim, muito nato, coloca golpes muito limpos, e ele conseguiu colocar golpes limpos, mas quando o Benoit Asani partiu pro abafa e pra queda, ele conseguiu. Se eu não me engano, ele tentou, acho que 9 quedas, é isso mesmo, 30%. Ele deve ter dado 9 quedas, conseguiu quedar 3. Das 3, o Huff até invertiu uma delas, mas nas outras duas, o Benoit dominou e ficou fazendo aquele jogo de abafa, tentativa de finalização. Mas o que me chama muito a atenção nessa luta foi a quantidade de golpes. Apesar do Huff ser um trocador muito melhor, ele aplicou 5 golpes significativos contra 17 do Saint-Denis. Então assim, até mesmo na trocação, apesar do Huff colocar golpes muito mais limpos, o Benoit conseguiu colocar mais golpes e conseguiu quedar. E numa destas quedas, no segundo round, aos 2 minutos e 56, ele conseguiu a finalização, venceu o Maurício Huff e pronto, já virou espantalho, né? A gente vê muitos portais por aí criticando o Maurício Huff, mas não é terra arrasada. O Benoit Asani foi muito efetivo no que ele se propôs. O Huff veio para trocação, com certeza confiando na defesa de quedas, mas né, quando fecha o cage ali, um contra o outro e que tiver a boca maior engole. E nesse caso, o Benoit Asani foi melhor, conseguiu impor mais seu jogo e conseguiu a finalização. Quarta luta do atleta francês, quarta vitória. Sexta luta da noite pelos médios, luta principal, main event, o nosso brasileiro Caio Borralho enfrentou o Nassourdine Imavov. O Nassourdine Imavov não era favorito à toa. O cara realmente, ele é muito bom, ele é muito completo, ele é muito forte, muito intenso, ele é rápido, cara, ele solta golpes muito rápidos, contra-golpeia, não deixa passar batido sempre que ele é golpeado, ele golpeia também, ele solta golpes no contra-ataque. Então assim, foi uma luta muito intensa, 5 rounds com 0 queda. Então a luta se desenvolveu muito em pé e o Imavov, ele dominou muito o centro do octógono. Ele caminhou muito para frente. Ele dominou muito o Caio. O Caio conseguiu colocar bons golpes, sofreu contra golpes. O mesmo aconteceu com o Imavov. Porém, o Imavov teve mais golpes significativos, mais dominância. Controlou mais o ritmo da luta, teve dominância e assim, eu acho que realmente foi unânime, vitória do Imavov. Torcer, Caio Borralho aí, segundo atleta da Fight Nets, tendo ali seu cartel, o primeiro revés, né, o Maurício Huff perdeu, o Caio Borralho agora também perdeu, primeira derrota no UFC. Torcer para ele continuar ranqueado ali, ele tá acho que em 7º, vamos ver se ele não cai ou se ele se mantém na mesma posição. O Nassourdine Imavov, vamos ver se eles vão dar para ele o lobo, né? Porque agora ele tá ali na cara do gol, ele já é o segundo, top 2 no ranking dos médios. Vamos ver o que acontece. Mas, assim, chave de ouro. A França teve ali 5 lutas, 5 atletas que venceram, chave de ouro, todos os atletas da casa ganharam. Para o Brasil, a noite não foi tão boa, nós tivemos 4 atletas, o Brandson Ribeiro, Cauê Fernandes, o Huff e o Borralho. Só o Cauê Fernandes venceu, o Brandson perdeu, o Huff perdeu e o Borralho perdeu. Torcer para o retorno desses atletas aí, torcer pela recuperação do Huff e do Borralho, que estão bem ranqueados ali, conseguirem se recuperar, como foi o caso do Carlos Prates, que venceu e voltou a fazer as pazes com a vitória. Esse foi o UFC Paris. Eu vou ficando por aqui. Rodrigo César com vocês, do MMA Direto. Até a próxima aí. Fui.